Oi, gente! Hoje vamos falar dos livros clássicos da literatura que eu li no ano passado. Vou fazer um ranking para vocês do que eu menos gostei pro meu favorito. E depois eu vou mostrar uma lista para vocês, não dos clássicos que eu vou ler esse ano, mas dos clássicos que eu tenho aqui na minha estante que estão aqui disponíveis para eu ler. Porque é o seguinte, eu preciso avisar vocês de uma coisa muito importante nesse vídeo. Nesse ano de 2023, eu dei uma pausa no meu clube de leitura de clássicos. Tem bastante gente que me acompanha e que me conheceu por causa das leituras dos clássicos. Eu faço leitura coletiva já faz 3 anos, né, de um clássico por mês nesse clube de leitura. Nós temos um grupo no Telegram bem grande, onde o pessoal fez bastante amizade, faz bastante interação. E eu fazia uma leitura coletiva todo mês de um grande clássico. E daí, passando esses 3 meses, eu senti que eu já tinha lido, assim, muitos clássicos que eu queria ler, digamos, os clássicos mais famosos, eu consegui ler nesses 3 anos. E eu já estava sentindo que as últimas leituras estavam me desgastando muito, no sentido de que eu não estava com tanta vontade de ler, de pegar os livros para ler. Eu estava lendo eles mais por obrigação, por causa do clube. Tanto que até a última leitura do ano, eu acabei nem começando o livro. Eu resolvi dar essa pausa, sabe, nas minhas leituras dos clássicos. Realmente só para respirar um pouco. Eu senti que estava sendo muito cansativo ler um clássico por mês. Eu até tinha me proposto nesse ano ler um clássico a cada 2 meses, mas eu senti que o fato de eu ter que criar um conteúdo aqui pro canal, fazer as discussões sobre os livros, essa obrigação com os clássicos já estava me cansando um pouco. Então eu resolvi dar uma pausa nesse ano de 2023. Não vai ter clube de leitura de clássicos nesse ano. Eu não vou me propor a ler nenhum livro. Eu tinha até uma lista, né, dos que eu ia colocar no clube, mas eu cancelei essa lista, eu não vou ler nenhum dos livros da lista. Eu espero que vocês entendam minha decisão e eu espero que nos próximos anos eu volte com o clube de leitura e volte a ler mais clássicos, porque até alguns esse ano foram leituras incríveis, mesmo sendo um ano cansativo aí de leituras, eu consegui aproveitar algumas e até entrar assim nos favoritos. Então, gente, depois a lista que eu vou mostrar pra vocês dos livros que eu tenho aqui pra ler. Provavelmente, de forma espontânea, eu pegue algum desses livros para ler esse ano. Não vou prometer, não vou marcar nada. Mas caso isso aconteça, eu posso avisar vocês lá no grupo do Telegram pra gente fazer uma leitura coletiva desse clássico que, de repente, eu me interessar em ler em 2023. Então vai ser esse nosso combinado esse ano. Dados os recados, então, eu vou mostrar a lista para vocês, mas antes eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E se você gosta de leitura coletiva, eu tenho um outro clube de leitura que não é de livros clássicos, são mais livros lançamentos aí recentes, que está no meu projeto do Catarse. Vocês podem ver a informação desse projeto aqui no link que eu vou deixar na caixa de descrição. É uma forma de você apoiar meu trabalho e fazer leituras coletivas comigo nesse ano de 2023. E para mais notícias, temos também o canal de notícias do Telegram, onde eu compartilho promoções de livros, lançamentos e outras informações que vocês podem receber aí sobre o canal. Ok, gente, foi uma introdução bem grande, eu peço desculpas, mas é que eu tinha que dar os recadinhos da paróquia. Mas eu vou mostrar pra vocês os 10 livros clássicos que eu li no clube de leitura do ano passado, em ordem crescente. Então, o que eu menos gostei, o que ficou em 10º lugar, foi Madame Bovary, do Gustave Flambert, que é um autor francês. Esse livro aqui eu acabei abandonando, foi o único livro ali que eu comecei a ler e abandonei. Ele conta a história de uma mulher de uma classe alta que acaba tendo um casamento que a princípio era para ser um casamento de sucesso, que ela ia ter o casamento dos sonhos dela, que ela ia ser muito feliz com esse casamento, mas daí ela percebe que as coisas não vão acontecer da forma que ela imaginava, que casamento nem é tudo aquilo, sabe, que ela sempre sonhava. Então ela acaba tendo várias reflexões aqui na leitura. Ele é um livro que vai falar muito dessa parte da realidade mesmo, das expectativas versus a realidade, sabe? Sobre o futuro que essa personagem planejava pra ela. O marido dela, ele é um cara assim que não tem ambição. Ele é um cara cômodo, né, na vida que ele tem. E ela já é uma pessoa mais ambiciosa, que quer mais e mais coisas sempre. Não só as coisas materiais, mas, assim, realizações na vida dela. Então, é essa a sinopse do livro. Então, ele vai falar um pouco de adultério, né, porque ela vai buscar suprir
o amor que ela gostaria, né, em outras pessoas fora do casamento. Então ele é um livro, assim, bem polêmico, né, pra época. Só que ele é escrito por um homem, então, de certa forma, não é tão polêmico assim como se fosse escrito por uma mulher, por exemplo. Então, por isso que ele se tornou um clássico e acaba sendo um livro tão importante por várias reflexões como essa, né, que ele acaba trazendo. Mas, infelizmente, a leitura ou a escrita do autor não funcionou comigo. Eu tava achando o livro muito chato, sabe? Eu não conseguia mais pegar o livro pra ler. Eu acho que ele já tava se encaixando naquelas leituras que eu tava me cansando um pouco ali no final do ano. Então, foi uma leitura que não tava funcionando comigo. Eu acho, não sei se era o estilo da narrativa do autor ou a história mesmo da personagem que não me prendeu. Não foi uma personagem que eu fiquei muito interessada em saber mais sobre essas reflexões aí da vida dela, sobre o que ela ia fazer em seguida. Eu não fiquei muito interessada, então acabou sendo o clássico que eu menos gostei e eu não terminei ele. Eu li ele até umas 200 e poucas páginas. Depois, em nono lugar, gente, foi uma releitura. Eu fiz uma releitura de um clássico que foi O Grande Gatsby e a minha nota sobre esse livro não mudou. Ele continuou, assim, 3 estrelas, foi a minha nota da primeira vez. E eu pensei que nessa segunda vez eu ia aumentar um pouco a minha nota, né? Depois de ler vários clássicos e já sabendo melhor sobre a história, talvez eu analisasse melhor ela e fosse gostar mais do livro. Mas isso não aconteceu. Foi a mesma sensação, sabe, da primeira vez que eu li, que eu não senti uma conexão tão forte com a história. Eu acho que tudo acontece de uma forma muito rápido. Algumas coisas que eu queria saber mais, que fosse mais aprofundado também, não é o objetivo de se aprofundar no livro. Então, pra quem não conhece a história do Grande Gatsby, ele é narrado, na verdade, pelo vizinho do Gatsby. O Gatsby, ele é um cara, assim, muito rico, que tem uma mansão e ele dá várias festas todo final de semana, e a alta elite ali de Nova York, que vai pra essas festas até de penetra, né? Todo mundo aparece na festa sem ser convidado, né? É uma festa muito popular. Mas esse vizinho, né, que é o que narra a história, ele acaba recebendo um convite do próprio Gatsby. E ele vai pra uma dessas festas, e lá ele acaba conhecendo o Gatsby, descobrindo que o Gatsby tem uma história antiga com a prima do Nick, que é o narrador, né? A Daisy. Então o livro ele vai abordar essa história de amor do Gatsby com a Daisy e o Nick ali envolvido no meio, né, arrumando alguns esquemas para eles se encontrarem. A Daisy é casada, tem uma filha. Na verdade, ele é um livro que vai falar sobre obsessões, ele vai falar também sobre o amor, ele vai falar muito, criticar muito essa parte da riqueza nessa época aqui em Nova York, dos anos 20, da parte de ostentação, né, principalmente. Ele é um livro bem interessante, assim, eu gosto da história do Grande Gatsby no geral, mas eu senti que eram poucas páginas, sabe, pra ele ser um livro que eu gostasse tanto, assim, e que fosse inesquecível. Eu queria que o livro tivesse mais páginas. Eu acho que esse livro aqui merecia mais páginas pra se aprofundar melhor nos personagens, e eu acho que esse clássico me conquistaria muito mais se ele fosse mais longo. Eu acho que o problema dele mesmo é ele ser curto e as coisas serem muito objetivas e meio rasas, assim, ao longo do caminho, principalmente os personagens. E, gente, isso do livro curto é muito real pra mim, porque vocês vão ver que os meus favoritos são os livros maiores. Guarda essa informação ali pro top 3. Tá, em oitavo lugar, gente, eu coloquei o Mansfield Park, da Jane Austen. Eu adoro a Jane Austen, meu favorito ainda é Orgulho e Preconceito. E eu acho que o Mansfield Park também faltou um pouco mais de conexão com a personagem. A Fanny, ela nasceu numa família assim mais pobre e daí ela tem algumas tias ricas, sabe? Que daí uma tia tem a ideia de levar ela lá pra casa da outra tia rica pra meio que fazer a vida dela ali na sociedade. Dar estudos, etiqueta pra menina, arrumar um bom casamento pra ela, né? Eles querem pagar de boas pessoas, né? Como se fosse uma boa ação, né? Pra menina humilde e tal. Mas na verdade eles fazem tudo isso pelas aparências que eles querem manter ali da família deles. E daí, gente, imagine a vida dessa menina, né? A família ali dando pitaco o tempo todo. Ela não pode gostar de alguém que os outros já vão ali dar pitaco de quem que ela deve gostar, com quem que ela deve sair, com quem que ela deve se casar, o que que ela deve fazer. Então, a vida dela, assim, não é muito boa. Ele é um livro, assim, bem de intrigas familiares. E ela tem uns primos também ali que se envolvem em cada fofoca, assim, cada babado, digamos assim. Ele é um livro, assim, bem de fofoca, bem novelão, esse livro da Jane Austen. Mas, assim, eu acho que ele fica em oitavo lugar porque faltou um temperinho, sabe, na história. Eu acho que faltou alguma coisa diferente, assim, pra eu me apegar mais à personagem, me apegar mais à história
história no geral, até o romance que acontece, assim, faltou um temperinho nesse livro da Jane Austen pra mim, mas ele é um livro que eu gostei, tá, gente? Na verdade, agora, assim, todos os livros que eu falar pra vocês foram livros que eu gostei, só tô ranqueando eles dos que eu menos gostei pro meu favorito. Em sétimo lugar, gente, eu coloquei Admirável Mundo Novo. É uma ficção científica e ele é um livro, assim, que tem uma história bem interessante. Ele é uma distopia, na verdade. Aqui nós temos um mundo que ele foi criado, assim, para ser perfeito. Geneticamente, as pessoas foram criadas para serem e terem uma vida perfeita. Porque eles não só têm uma genética manipulada, sabe? Para as pessoas viverem numa sociedade dividida da forma que eles elaboraram ali, como também a personalidade das pessoas, os gostos das pessoas também foram manipulados geneticamente. E o mais interessante, assim, que eu achei nesse livro é que essa manipulação genética é tudo baseado em cima dos preconceitos que nós temos na sociedade até hoje. Por exemplo, os homens que são bonitos, altos e esbeltos, eles são colocados aqui no topo ali da sociedade como os líderes do negócio todo. Enquanto que a classe mais baixa, por exemplo, eles manipulam até para eles não se interessarem por livros, não se interessarem em estudar, porque, tipo, eles não vão precisar disso depois. Então, eles manipulam tudo, sabe? Para cada um se encaixar ali no nível da pirâmide certinha da sociedade. Então, gente, isso é muito interessante aqui em Admirável Mundo Novo. E daí, os protagonistas, assim, da história que a gente vai acompanhando aqui, eles vão para uma aldeia onde nós temos pessoas que não vivem nesses conceitos dessa sociedade. É como se fossem os nossos povos indígenas. Então eles vivem, né, de uma forma mais primitiva aqui da sociedade que foi criada. Porém, tem um menino lá que ele nasceu de uma cientista que é da sociedade criada, que acabou indo pra aldeia, e daí pegam esse personagem que foi criado lá na aldeia e colocam nessa sociedade manipulada. E daí que várias questões vão surgir, ele vai questionar muitas coisas e vai ser a peça-chave, né, de ter aquele ponto de rebeldia num mundo distópico. Então, é muito, muito interessante esse livro. Eu até pensei que não fosse gostar muito do livro, então eu acabei me surpreendendo e gostando bastante dele. Em sexto lugar, gente, eu coloquei O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Eu gostei muito mais desse livro do que 100 Anos de Solidão. E esse livro aqui, ele vai tratar de um triângulo amoroso, por incrível que pareça, gente, que acontece em praticamente um século inteiro, porque os personagens estão bem velhinhos aqui no começo do livro. É uma história com personagens idosos, porém o autor, ele volta e conta a história do passado deles, então acaba sendo muito interessante. Ele é um livro que vai falar do amor, mas não de uma forma perfeita e romântica. Ele vai falar de uma forma muito realista. Isso tem muito a ver com o título, né? O Amor nos Tempos do Cólera, que seria o amor em meio a coisas ruins, a coisas feias, as coisas que não funcionam direito, sabe? Então é muito interessante como o autor aborda isso, a obsessão também, né, pela pessoa amar você, porque tem um dos personagens que ele é obcecado pela personagem a vida toda dele. Então é muito interessante também a forma que o autor traz a construção desses personagens aqui na história. Não são personagens que você vai gostar, sabe, muito e torcer, assim, pelas coisas da vida deles, porque ele vai trazer muito esse outro lado, né, mais realista, mais feio do relacionamento. Então eu acabei achando muito intrigante esse livro, me interessei bastante em várias páginas, mas tem algumas partes assim meio monótonas e cansativas. O final assim é bem intrigante também, que até fica assim meio que em aberto, meio que em dúvida, assim, como que ficou esse final. Eu lembro disso, mas assim foi um livro que acabou ficando em sexto lugar. Agora vamos pro meu top 5, gente. Em quinto lugar eu coloquei Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Gente, eu amei muito esse livro. Ele vai contar a história de uma mulher, ela tá planejando uma festa na casa dela, a senhora Dalloway, e daí ela sai por Londres para comprar flores e os preparativos da festa, e ela começa a refletir sobre a vida dela. Esse livro acontece em um único dia, gente, em um único dia. E ela começa a pensar várias coisas da vida dela, volta pro passado, conta várias questões do passado dela, daí começa a falar sobre um amigo dela do passado, e daí depois muda o fluxo de pensamento para esse outro personagem, esse amigo dela, por exemplo, sabe? E conforme também os personagens acabam encontrando outros
outros personagens, assim, muda o fluxo de pensamento de novo para outro personagem. E ele é um livro, assim, muito aleatório, se for ver, porque ele vai falando as coisas de uma forma aleatória. Sabe quando a gente começa a contar sobre uma coisa e daí menciona outra e você já muda de assunto para outra coisa e você daí muda depois para outro assunto, e quando você vê no final da conversa, vocês estão falando de uma coisa totalmente diferente do começo da conversa? É isso que é o fluxo de pensamento que nós temos aqui no livro. Então ele é muito interessante, por incrível que pareça, eu acabei gostando bastante disso. Eu acho que deu pra entrar muito assim na mente dos personagens da história. Nós temos, por exemplo, um personagem muito aleatório que não tem assim, ó, conexão direta com a senhora Dalloway, mas depois você vê como que eles se conectam e como que eles são muito parecidos também. Ele é um livro que ele vai falar muito sobre suicídio, por exemplo, porque tem um personagem suicida ali, você entrar na cabeça dele e ver os pensamentos deles, assim, é bem complexo e bem profundo. Então eu amei a escrita da Virginia Woolf nesse livro, eu acabei gostando bastante. Eu fiquei muito em dúvida se eu colocava o da Virginia Woolf ou esse aqui em quarto lugar, mas eu acho que o Fantasma da Ópera eu acabei me divertindo mais com a leitura, então ele ficou em quarto lugar. Foi o último livro aí que eu li no ano e foi uma grande surpresa, eu não esperava gostar tanto. Eu imaginava que ele fosse muito mais um livro de romance, mas ele é um livro muito mais de mistério e investigação, gente, por incrível que pareça. Esse Fantasma da Ópera, ele começa como uma forma de boatos, né? As pessoas falam que escutam ele tem uma voz de anjo, mas ninguém nunca vê ele, ninguém nunca sabe dizer direito se realmente é uma pessoa ou é um fantasma. E daí nós temos uma artista em ascensão aqui na ópera, uma cantora, a Christine, que ela tem uma conexão, né, com esse fantasma. A gente acaba conhecendo a história deles, quem que é o fantasma, se é uma pessoa mesmo. Daí aparece um pretendente pra Christine, que é um amigo dela de infância, só que a Christine não pode, né, ter um relacionamento com ele porque ela pertence ao fantasma da ópera, né? Tem todo um entrelaço ali que o fantasma da ópera manipula ela ou não, ou eles vivem uma história de amor, não sei. Não vou contar pra vocês, que é melhor vocês lerem o livro. E ele acaba sendo um livro, assim, que tem muitos mistériozinhos, tem até uma investigação de algumas mortes, de algumas coisas que acontecem na ópera, que ninguém sabe explicar direito como que acontece. Então eu acabei me divertindo bastante com esse livro. Agora o meu top 3, gente, que eu falei pra vocês, que eram os maiores livros, e eles são perfeitos, foram os meus clássicos favoritos do ano passado. Em terceiro lugar, eu coloquei o Guerra e Paz, gente, do Tolstói. Que livrão, gente. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de Guerra e Paz, mas eu me envolvi bastante na história. O autor se aprofunda muito nos personagens, em muitas questões históricas da Rússia durante a guerra. E os personagens estão diretamente ligados com isso, porque tem muitos personagens que vão pra guerra. E o livro, ele é um grande novelão no meio de tudo isso, porque ele vai mostrar principalmente dois núcleos de famílias que acabam se entrelaçando ali na história, essas famílias. Tem muito aquele negócio de, um prometido em casamento pro outro, um vai esperar o outro ou não, e algumas intrigas que acabam acontecendo. O mais engraçado, assim, é que tem um personagem que no começo não dava nada pra ele, mas ele acabou sendo, assim, ó, o que faz tudo na história, no sentido de que entrega entretenimento. Em qualquer coisinha ele tá lá metido e acontece, assim, várias coisas interessantes com esse personagem que você não dava nada pra ele no começo. Então eu não vou dar muitos detalhes, porque ele é um livro muito grande e acontece muita coisa, gente. Tem o vídeo que eu fiz aqui no canal, inclusive todos os livros aqui que eu mencionei tem vídeo, live de discussão aqui no canal que vocês podem assistir. Eu vou deixar a playlist aqui na caixa de descrição e no final do vídeo também. E o Guerra e Paz, eu acabei me envolvendo bastante com a leitura também, porque eu assisti a minissérie que tem de Guerra e Paz. É uma minissérie da BBC e eu assistia um capítulo depois de ler o que acontecia naquele capítulo no livro. Então eu ficava alternando entre alguns capítulos do livro e algum episódio da série. E foi uma experiência muito boa, porque daí os personagens também ganharam um rosto, porque até são nomes difíceis, né? Os nomes russos. É muito difícil da gente memorizar, assim, boa parte da leitura. E assistindo a série, eu acho que eu consegui memorizar isso mais rápido, porque eu dava um rosto, né, pros personagens. Então eu recomendo vocês, se vocês têm um pouco de anseio de ler Guerra e Paz por ser muito grande ou muito difícil, leiam e assistam os episódios da série junto, que foi uma experiência que eu recomendo pra vocês. Em segundo lugar, foi um livro que eu favoritei, que foi da Anne Brontë. Eu já tinha lido Charlotte Brontë, já tinha lido Emily Brontë, e esse foi o primeiro livro dessa irmã Brontë que eu li, e acabou sendo um favorito também, como os livros das irmãs dela. Esse livro
livro aqui, ele foi uma grande surpresa também, porque eu não esperava que ele fosse em forma de cartas, em forma de correspondência, ou em forma de diário também. A boa parte do livro é em forma de diário, porque no começo nós temos um cara que ele tá mandando uma carta pra alguém, contando ali uma história dele, porque chegou em Windfell Hall, que é uma residência perto de onde ele mora, uma senhora assim misteriosa. Ela e o seu filho falam que ela é viúva e ela tem uma criança pequena, e as pessoas ali começam a dar palpite, sabe, de como que ela deve criar o menino, que ela cria ele de uma forma que ele não vai se tornar assim uma pessoa importante da alta sociedade, até que o jeito que ela tá criando ele pode ser até meio afeminado, sabe, essas coisas assim de pessoas que ficam dando pitaco pra mães solteiras, e também, né, coisas daquela época muito envolvida nisso. E daí também começam uns outros boatos ali que ela tá se encontrando com um homem, começa a falar muito dela, e daí o protagonista ele acaba se aproximando e se tornando amigo dela, e ele acredita muito nela, ele quer conhecer a real história dela. E daí um dia ela deixa o diário dela com ele, e é a partir desse diário que a gente conhece a história da Ellen, que é a protagonista do livro. E assim, ó, é incrível, gente. Ele é um livro que ele vai falar sobre um casamento que, né, também não aconteceu da forma que deveria ser, e ele vai falar sobre muitas questões à frente do tempo que o livro foi escrito. Ele vai falar sobre divórcio, ele vai falar da mulher querer trabalhar para se sustentar, ele vai falar sobre a mulher criar um filho sozinha, tudo nessa época. Gente, sabe, da mulher indo atrás dos seus sonhos e ir atrás de ser feliz, sabe, se livrar de um casamento que não faz ela feliz, de um homem que não cumpre seus deveres ali como um marido que deve respeitá-la, sabe, principalmente. Então, perfeito, gente, a Anne Brontë entregou tudo nesse livro. E imaginar que ele foi escrito em outro século, sabe, as irmãs Brontë, elas eram muito à frente do seu tempo, por isso que elas são tão preciosas para nossa literatura, por isso que elas se tornaram um grande marco, né, da literatura. E vocês precisam conhecer, gente, todos os livros que eu li até agora das Três Irmãs, eu acabei amando muito. Jane Eyre é o meu clássico favorito de todos, eu amo muito Jane Eyre, e agora esse daqui também acabou sendo um clássico favorito. E em primeiro lugar ficou um clássico brasileiro, que foi Grande Sertão Veredas. Gente, eu não imaginava gostar tanto desse livro, porque ele é muito difícil de ler. Ele tem uma escrita muito difícil, não no sentido de ser intrucada, ela é escrita de uma forma errada, assim, da gramática. Além dela ter essa gramática diferenciada, uma narrativa, assim, confusa, também nós temos muitas gírias, muitas palavras regionalistas, sabe, dos jagunços e do sertão. Ele é um livro que ele vai falar, né, sobre o sertão, como vocês podem ver no título. O Riobaldo, ele foi um jagunço muito poderoso e muito importante ali na região que ele vive. Daí ele tá contando a história dele, no começo da história, ele tá meio que tipo aposentado, fazendeiro, e ele conta a história dele desde criança, só que também não começa de uma forma linear. Ele começa a história falando assim muito lá pra frente, onde ele tá num grupo de jagunço que estão em busca de vingança da morte ali do líder deles. E daí você é apresentado assim, a um monte de personagens que você não entende quem eles são, e você só sabe que ele tem assim um grande amigo, que é o Diadorim. Ele admira muito esse amigo e ele é extremamente apaixonado por esse amigo. Você vê assim, os laços deles são muito fortes. Essas primeiras coisas que você vê assim no começo da história, então é tudo muito confuso. Depois, ele organiza as ideias dele, digamos assim, mas isso depois de umas 100 páginas que você lê toda essa confusão. Daí volta a história de uma forma meio linear, quando ele era criança, quando ele vai encontrando cada um desses personagens que a gente viu no começo, principalmente o Diadorim, que é um personagem muito importante, e depois as histórias se conectam de novo pro que ele estava contando lá no começo. Então isso pode ser muito confuso, muito cansativo até, mas gente, eu me envolvi de uma forma inexplicável. Eu acabei amando muito a narração do livro, por mais estranha e diferente que ela é. Depois, quando você se organiza tudo, você vê que é uma forma assim bem genial de contar a história. É claro que a parte de escrever assim as coisas de uma gramática meio que
errada, meio não tradicional, da forma que a gente conhece, assim, me incomodou um pouco, mas depois você se acostuma com isso e você foca mais no estilo de narrativa que ele tá contando, que é muito interessante, e também na história dos personagens, que é muito boa, gente. Toda essa história do sertão é muito boa, tem várias coisas acontecendo ali interessantes, tem nessa relação de amizade, o amor que acontece dos dois personagens, tem muita vingança, os personagens sempre vão atrás de vingança de algum... Tem os inimigos deles, né, ali, os vilões da história, tem várias cenas de ação, muitas cenas de ação assim no livro, e tem até uma pitadinha de sobrenatural, ou digamos, realismo mágico, ou até nenhuma conexão com isso, se você for olhar com outros olhos também mais realista da história. E é muito legal como o autor brinca com isso, com essa parte de crenças do bem e do mal, de Deus e do diabo. E é interessantíssimo, gente. Esse livro é uma obra-prima, assim, eu amei muito ter amado ele e estar entre o meu favorito aí do ano passado. Então, gente, esse vídeo, na verdade, poderia ser 2, mas eu vou juntar tudo em um e vai ter um vídeo bem grande, porque, né, era pra ser só o meu top 10 aí dos clássicos que eu li no ano passado. Eu até me empolguei falando deles, sabendo que tem conteúdo já no canal de todos eles. Mas eu sei que muitos de vocês perderam esse conteúdo e querem um resumão, então eu falei um pouquinho deles pra vocês. Mas agora, vamos falar dos clássicos que eu tenho aqui pra ler. Eu tenho muitos livros clássicos, eu contei aqui, eu tenho uns 27 livros clássicos que eu posso ler ainda, que eu tenho na minha estante. E daí depois nos comentários vocês vão me ajudar a escolher aí quais os que eu devo dar prioridade pra ler desses que eu tenho aqui. Primeiro, gente, eu tenho aqui o clássico que eu não li o ano passado, que foi O Apanhador do Campo de Centeio. Essa foi a última leitura do ano do clube, mas eu acabei não lendo ele, então ele ficou aqui ainda para ser lido. Eu tenho 4 livros da Agatha Christie para ler. Eu tinha só um, mas no meu aniversário eu acabei ganhando mais 3. Então esse aqui é o que eu tinha antes, que é Um Gato Entre os Pombos. Na verdade eu tinha ganhado ele de aniversário em 2021 e eu acabei não lendo ele ainda. E esses 3 que eu ganhei agora no aniversário de 2022, que é Um Brinde de Cianureto, M.O.N. Passageiro para Frankfurt. Eu adoro a Agatha Christie, eu adoro muito ver o quanto ela inspirou, né, livros de detetive, porque se for ver, ela foi uma das primeiras pessoas a escrever histórias de detetives e ela tem muitos livros assim. Tem um detetive icônico, né, que é o Hercule Poirot, então eu adoro a Agatha Christie. Eu tenho 2 livros da Shirley Jackson, que é A Assombração da Casa da Colina e Sempre Vivemos no Castelo. Eu me interessei em ler esses livros porque eu gosto de histórias com lugares misteriosos ou assombrados. Tem um outro livro que eu ganhei de presente que foi Fantastes, olha, ele tem essa sobrecapa aqui. Ele é um livro de fantasia do George MacDonald. Esse foi um autor que inspirou C.S. Lewis, que foi aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia. Então ele é um autor assim, ó, bem mais das antigas. Então tenho esse livro aqui de fantasia clássica. Tem outro livro do Gabriel Garcia Marques aqui para ler, na capa que não diz nada, mas é A Crônica de uma Morte Anunciada. Ele é bem curtinho, então acho que vai ser bem tranquilo de ler esse livro, né? Ele faz parte daquele box de 3 livros do Gabriel Garcia Marques, que eu já li os 2, né? Os 100 Anos de Solidão e O Amor nos Tempos do Cólera, e agora tem esse aqui. Tenho 2 livros da editora Zahara aqui que eu ainda não li. Tem O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, uma edição ilustrada e comentada. Eu tenho esse livro aqui porque existem muitas fantasias hoje em dia inspiradas na história do Rei Arthur. Então eu queria ver pelo menos a história clássica, né, do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, para ler essas outras fantasias e conseguir comparar, né, as histórias. E o outro é Mary Poppins, que também é uma edição comentada, ilustrada. Eu já assisti o filme, né, da Mary Poppins, mas eu nunca li o livro, então fiquei interessada também, e ele é um livro curtinho. Outro livro que eu conheço por uma série de TV é Anne de Green Gables, gente. Eu amo a série da Anne de Green Gables e eu fiquei devastada com aquele cancelamento da série. E eu tenho aqui o primeiro livro nessa edição da Martin Claret, linda. Eu quero fazer a coleção pela edição da Martin Claret, que é uma edição assim maior, capa dura, de luxo.
luxo. Ele é muito lindo por dentro. Olha aqui que coisa linda que ele é. Por enquanto só tem o primeiro livro, né? Eu vou comprar os outros assim que eu desencalhar esse primeiro, porque é uma série bem grande. Daí eu tenho alguns clássicos pela editora Darkside. Também tem um livro que eu ganhei de presente, que é O Bebê de Rosemary. Esse aqui é um clássico do terror, que inspirou um filme. Eu adoro quando a Darkside lança os livros clássicos que inspiraram filmes clássicos. Os outros que eu li eu amei muito, então falta esse daqui pra eu ler. Outro também é O Colecionador. Esse daqui também é um thriller, mas ele é mais um thriller psicológico. Daí temos também O Médico e o Monstro. Esse daqui também é um grande clássico do terror, ou clássico psicológico também, pelo que meio que eu sei, assim, da história. Mas ele também tem uma edição belíssima aqui, ó, no verde, e eu nunca li também. E eu tenho esse livro aqui, que são várias histórias, que é Vitorianas Macabras. É uma antologia de contos, gente, de autoras da era vitoriana. São histórias meio que macabras, né, dessas autoras. Deixa eu ver aqui quais são as autoras. Charlotte Biddle, Louisa Baldwin, Edith Nesbit, Violet Hahn, Amélia Edwards e Charlotte Brontë. Confesso pra vocês que eu me interessei mais nesse livro por causa da Charlotte Brontë, mas falam que é muito bom as histórias que tem aqui. E eu tenho vários livros da editora Wish, que ela também costuma lançar clássicos, e eu apoiei alguns projetos do Catarse deles. Tem aqui, ó, Carmila e A Morta Apaixonada, que são histórias de vampiras, histórias, né, que inspiraram aí os vampiros de hoje, principalmente o Carmila. O Carmila, gente, ele foi escrito antes do Drácula, vocês acreditam? Tem também A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é outra história que ótima, assim, pra ler no Halloween. Daí tem alguns clássicos infantis. As Aventuras de Pinóquio, o livro que inspirou diversas adaptações cinematográficas. Eu adoro a história de Pinóquio, da Disney, né? É a única que eu conheço. E também A Princesa e o Goblin, que é do mesmo autor do Fantastes, aquele que eu mostrei pra vocês, o autor que inspirou o C.S. Lewis. Esse daqui também é um livro dele, mas é um livro mais pro público infantil. Ó, e fala que é um clássico que inspirou grandes autores de fantasia. E da editora Wish eu tenho também A Dança da Floresta, que é uma fantasia, assim, bem contos de fadas também. E por fim, gente, deixa eu mostrar os clássicos da ficção científica que eu tenho pra ler. Inclusive, esses clássicos estavam numa meta do ano passado que eu flopei. Tem o livro do Arthur C. Clarke, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu acho que esse aqui é o mais clássico de todos aqui de ficção científica. Tem um livro do Philip K. Dick, que é Blade Runner, que eu ainda não li também. Ele inspirou um filme, né, que é Android, Sonho com Ovelhas Elétricas. E tem 3 livros do Isaac Asimov. Tem o Eu, Robô, né, que é um grande clássico aí de histórias de robô. Daí tem a trilogia dos robôs, que é As Cavernas de Aço. E tem Fundação, que é meio que um mundo intergaláctico de um futuro aí distante. Falam, né, que é uma das melhores séries de ficção científica de todos os tempos, então é um grande clássico também. E é isso, gente, eu tenho muitos livros clássicos pra ler, então talvez eu me interesse em pegar espontaneamente algum deles pra ler nesse ano. Me conte aqui qual deles eu devo priorizar, quem sabe. E me conte aqui nos comentários se você participou do Clube de Clássicos esse ano, quais foram os seus livros favoritos. Eu quero saber se combinam com os que eu favoritei também. Eu vou deixar o link de alguns livros na caixa de descrição, porque não cabem todos. E aqui do lado, gente, vai estar a playlist com o conteúdo dos clássicos que eu falei pra vocês no começo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!